Vamos prosseguir nossa aula sobre o terceiro ensaio de Robert Owen, da coletânea Uma Nova Visão da Sociedade. Nós paramos na parte em que Owen fala que não é contra a religião, mas é contra a prática dela em seu tempo. Então ele reconhece que a fé ela é importante para a vida das pessoas, para a formação do caráter, inclusive ele cria uma igreja, um espaço para a prática da fé na instituição de Leonardo, que ele chama de nova instituição, mas ele faz críticas de forma indireta para a instituição igreja, uma instituição poderosa que tinha grande poder e influência na sociedade. Lembrando que ele está vivendo na Inglaterra, no Reino Unido, no qual a igreja ela é controlada pelo monarca, pelo rei. A Inglaterra tem uma religião oficial que é o anglicanismo. Owen critica as doutrinas de seu tempo. Diz ele, as doutrinas que foram e agora são ensinadas em todo o mundo devem necessariamente criar e perpetuar, e elas criam e perpetuam, uma total falta de caridade mental entre os homens. Eles também geram superstições, intolerância, hipocrisia, ódio, vingança, guerras e todas as suas más consequências. Então Owen está aqui dizendo que as doutrinas do seu tempo não são doutrinas para gerar uma sociedade pacífica que busca a felicidade do seu próximo. Não. São doutrinas que geram vícios. Para Owen, o ambiente é mais forte que a vontade individual. E aqui a gente até colocou uma fonte aqui de destaque, em letras maiúsculas, para poder enfatizar isso que ele diz. A vontade do homem não tem poder qualquer que seja sobre suas opiniões. Ele deve acreditar, e sempre acreditou, e sempre acreditará no que foi, está ou possa ser impresso em sua mente por seus predecessores e pelas circunstâncias que o cercam. Essa sentença ela mostra uma crença fundamental do pensamento do Owen, que o homem ele não forma a si mesmo sozinho. O homem ele é formado. O homem acredita em coisas que foram ensinadas a ele. Então, ele aqui quando ele fala do ser impresso em sua mente, é como se o homem fosse uma folha de papel no qual você escreve alguma coisa. E depois que está escrito, aquilo fica. Owen quer doutrinas baseadas em fatos e não em fé. Embora ele reconheça que a fé é importante, o fundamento da educação para ele é a razão. Diz Owen, o princípio então sobre o qual se propõe que as doutrinas ensinadas na nova instituição, que é New Lanark, sejam fundadas é que elas devem estar em uníssono com fatos universalmente revelados, que não podem deixar de ser verdadeiros. Então Owen apresenta 21 fatos para a religião vital. Esses fatos são declarados por Owen como a base doutrinária ou axiomática para a sua proposta de uma nova religião baseada em racionalidade. O conjunto de fatos parece a base para uma política educacional. Então, o Owen está admitindo, sim, a nossa educação, a educação que eu proponho, ela também deve contemplar religião, mas é uma religião nova, uma religião baseada em racionalidade. Então, o Owen está tentando fazer uma conciliação aqui entre fé e ciência. Esses 21 fatos que ele apresenta, nós não vamos falar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Essa aula também vai ficar muito grande. A gente vai apresentar esses fatos em um curso à parte. Então você pode depois procurar neste canal o curso sobre os 21 fatos para a religião vital. Owen diz que finalmente vamos saber para que serve a broca. Então você deve estar perguntando, broca? Que broca? Talvez você pergunte isso se você caiu de paraquedas e começou a ver esse vídeo especificamente sem assistir aos outros, porque aqui é uma sequência de aulas. Então o Owen ele falou do seu empreendimento em Leonardo
Ele construiu uma igreja, ele construiu uma escola, e ele construiu um playground. No playground tinha uma broca. A broca é um brinquedo para as crianças elas poderem escalar. E aí o Owen ele explica por que especificamente ele colocou uma broca no playground. E o Owen diz: tendo aludido aos principais usos do playground e das salas de ginástica, com a escola, a sala de palestras e a igreja, resta para completar o relato da nova instituição que o objeto dos exercícios de broca, mencionados ao declarar os propósitos do playground, deve ser explicado. E para isso prosseguimos agora. Então o Owen ele não deixa passar nada, né? Então ele tem um propósito claro para o artefato que ele colocou no playground. Ele diz o seguinte, que as crianças precisam aprender a se defender. Se todos os homens fossem treinados para serem racionais, a arte da guerra seria inútil. Embora, no entanto, qualquer parte da humanidade seja ensinada a formar seu próprio caráter e continuará sendo treinada desde a infância a pensar e agir irracionalmente, ou seja, adquirir sentimentos de inimizade e considerar um dever se envolver em guerra contra aqueles que foram instruídos a diferir deles em sentimentos e hábitos, até o mais racional deve, para sua segurança pessoal, aprender os meios de defesa. Então o que o Owen está falando? Que o fato de formar pessoas para ter um novo caráter, um caráter racional, um caráter que pensa em fazer o bem ao próximo, né, não também o caso de imaginar ingenuamente, né, que essas pessoas não vão ser agredidas, não vão ser atacadas. Então, tá falando, elas precisam se defender. Né? Então, aqueles que são educados para a paz precisam se defender daqueles que foram educados para a guerra. E para Owen, os meninos precisam saber atirar. Então, imagine isso aqui, né? Esse pensamento aqui transportado atualmente aqui, né? Parece uma coisa estranha, mas aí o Owen diz que posteriormente serão fornecidas armas de fogo, de peso e tamanho proporcionais à idade e força dos meninos, quando também puderem ser ensinadas a praticar e entender os movimentos militares mais complicados. Olha isso aqui, o Owen está dizendo que ali em Lanark, né, as crianças aprendem a atirar, aprendem a usar armas de fogo. Né? E ele ainda vai longe, né? Ele fala que se todos forem treinados para lutar, não será mais necessário ter um exército, né? Porque as pessoas já são o exército. E aí o Owen propõe reduzir gastos com forças armadas, com uma força permanente de defesa. Então o Owen aqui ele está sendo bem esperto, porque ele está propondo, né, desde os ensaios anteriores, né, ele está propondo uma reforma do ensino. Ele está chamando o poder público, chamando parlamentares, chamando homens de influência, nós precisamos fazer uma reforma na educação. E ele sabe que essa ideia dele vai ser criticada porque vai exigir investimento. Ele fala, de onde vamos tirar dinheiro para isso? E aqui ele chega na parte em que ele está então pensando nesse reordenamento de despesas. Né? Para o Owen não é necessário que haja um exército, né? Porque é possível criar um outro tipo de força de defesa. Diz o Owen, assim, em alguns anos, pela previsão e pelo arranjo, poderá ser substituída quase toda a despesa e inconveniência das forças militares locais e criada uma força permanente que, em números, disciplina e princípios, seria superior, além de qualquer comparação para os objetivos da defesa. Então o Owen está falando o seguinte, né, para que ter um exército se todo mundo pode ser o exército? Então ele falou que não é necessário manter uma instituição específica para cuidar da defesa, se as pessoas forem treinadas para lutar. É claro que aqui ele está pensando, né, em uma situação de um país que está preparado para se defender de um ataque. Né? O que não é, na verdade, o caso da Inglaterra, né, porque ela é um império em expansão e ela também ataca. Então aqui o pensamento do Owen ele só funciona se ele imaginar que as forças armadas elas trabalham apenas para a defesa. Mas uma força que ataca, né, uma força bélica que agride, aí já está fora do pensamento do Owen. O Owen ele defende
usar a verba da defesa para a educação. Então aqui ele explica de onde que vai tirar o dinheiro para o investimento na sua reforma de ensino. Diz ele, o gasto que seria economizado por esse expediente simples seria muito mais do que competente para educar toda a classe pobre e trabalhadora desses reinos. Então ele está falando, ó, o dinheiro nós temos, é só eliminar as forças armadas, né, porque todas as pessoas podem ser treinadas para lutar e defender o nosso reino, e aí não é necessário mais gastar, né, ter despesas com instituições militares. Né? Essas despesas podem ser aplicadas, podem ser redirecionadas para a educação. Owen também fala sobre aposentadoria. Ele diz, ainda há outro arranjo em consideração para a comunidade em New Lanark, e sem o qual o estabelecimento permanecerá incompleto. Ele diz, é um expediente permitir aos indivíduos, por sua própria previsão, prudência e indústria, garantir a si mesmos na velhice uma provisão e asilo confortáveis. Então aqui o Owen está falando sobre a necessidade de uma previdência. Né? Os trabalhadores eles precisam acumular renda para poderem se aposentar, porque eles vão trabalhar até o final da vida. Em algum momento eles vão ter que parar de trabalhar. E aí ele fala que New Lanark tinha um plano de previdência. Diz ele, os que estão empregados no estabelecimento contribuem para um fundo que os apoia quando está muito doente para o trabalho ou é aposentado. Esse fundo, no entanto, não é calculado para dar a eles mais do que uma existência simples. E é certamente desejável que, depois de terem passado quase meio século em uma indústria incessante, devam, se possível, desfrutar de uma independência confortável. Então, ele explica que existia um fundo de previdência em New Lanark. Os trabalhadores contribuíam para esse fundo para que eles pudessem se aposentar quando não pudessem mais trabalhar. O Owen fala do projeto da Vila dos Aposentados. Diz ele, para efetivar esse objeto, pretende-se que na situação mais agradável, perto da atual vila, moradias limpas e convenientes sejam erguidas com jardins anexos. Então ele ainda está se preocupando só das pessoas contribuírem para terem uma renda, né, quando pararem de trabalhar. Ele está falando também da questão delas terem onde morar, porque as moradias, né, em que os trabalhadores ficavam, elas, na verdade, o propósito é que elas sejam ocupadas por trabalhadores ativos. E aí, uma vez que elas não trabalhem mais, elas teriam que desocupar essas casas para os outros trabalhadores. E aqui o Owen se preocupa onde essas pessoas vão morar depois que elas pararem de trabalhar. Então ele fala desse projeto da Vila dos Aposentados. O Owen também fala de um plano de previdência habitacional. Diz ele que essas habitações, com os privilégios dos passeios públicos, etc., se tornarão propriedade daqueles indivíduos que, sem compulsão, subscreverão cada quantia equitativa mensalmente, pois, em um determinado número de anos, será igual à compra, e criar um fundo a partir do qual, quando esses indivíduos se tornarem ocupantes de suas novas residências, poderão receber pagamentos semanais, mensais ou trimestrais suficientes para seu apoio. Então, o Owen está falando de um outro fundo, um fundo específico destinado à habitação. Então, antes de que aqui no Brasil, por exemplo, existisse a ideia de um fundo de garantia por tempo de serviço que pudesse ser aplicado para a compra de uma casa própria, o Owen já pensava nisso na primeira metade do século XIX. O Owen acreditava que a perspectiva de um futuro confortável motivaria os trabalhadores. Então, os trabalhadores sabendo, no futuro eu vou parar de trabalhar, mas eu vou ter uma renda, eu vou parar de trabalhar, mas eu vou ter onde morar, eu ainda vou continuar tendo uma moradia. Isso, né, traria motivação para eles. Né? Então vale a pena trabalhar. Diz o Owen, essa parte do acordo sempre apresentaria uma perspectiva de descanso, conforto e felicidade para os empregados. Em consequência, suas ocupações diárias seriam realizadas com mais espírito e alegria, e seu trabalho pareceria relativamente leve e fácil. Então, na verdade, assim, a perspectiva, né, de uma aposentadoria tranquila, né, para Owen significava que um trabalhador mais motivado a trabalhar.
ou enfatiza que está aplicando na prática os princípios que apresentou antes. Então ele está falando de alguma coisa que ele imagina que possa ser feita, está falando de alguma coisa que está sendo feita. Ele diz: estes são os planos em andamento ou destinados a melhorar ainda mais os habitantes de New Lanark. Eles procederam uniformemente dos princípios que foram desenvolvidos através desses ensaios, porém até agora restringidos em suas operações, pelos sentimentos locais e noções infundadas da comunidade e da vizinhança e pelas circunstâncias peculiares do estabelecimento. Então ele está falando que ele está implantando esses sistemas de previdência, está implantando esses sistemas de cuidado com o trabalhador, mas ainda assim a resistência das pessoas. Né? Então, possivelmente, estamos aqui supondo, né, que as pessoas poderão questionar por que eu tenho que, né, contribuir com alguma coisa que eu não vou usar agora. Né? Então, porque as pessoas têm que ser educadas para saber que elas têm que guardar dinheiro para o futuro, que no futuro elas vão poder trabalhar para poder gerar essa renda. Owen destaca o número das pessoas envolvidas em seu experimento social. Diz ele: tudo que foi feito para a felicidade dessa comunidade, que consiste em 2 a 3 mil indivíduos, está muito aquém do que poderia ter sido facilmente realizado na prática se a humanidade não tivesse sido treinada anteriormente em erro. Como empresário, Owen reconhece que os comerciantes não têm motivações para implantar seu projeto educacional, pois se orientam apenas pelo lucro. Diz Owen: mas a quem esses acordos podem ser submetidos? Não para o mero caráter comercial, em cuja estimativa abandonar o caminho do ganho individual imediato seria mostrar sintomas de uma imaginação desordenada, pois os filhos do comércio foram treinados para orientar todas as suas faculdades a comprar barato e vender caro. Então ele fala que, né, os empresários, né, eles não têm motivos para investir no projeto educacional, porque o pensamento deles está focado em obter lucro. Owen também, ele duvida da adesão dos advogados. Então ele diz: ainda não devem ser submetidos aos meros homens da lei, pois estes são necessariamente treinados para fazer com que o erro pareça certo, ou para envolver ambos em um labirinto de complexidades e para legalizar a injustiça. Aqui ele está fazendo uma crítica aos advogados. Né? Os advogados, eles têm uma capacidade, né, de fazer com que alguma coisa errada pareça certa. Então, no caso, justificar uma situação, né, que não está certa. Ele também tem a capacidade de tornar difícil a vida de alguém, né, de conseguir enveredar as pessoas em um processo tão complicado, né, tão complicado quanto o processo do Kafka, ou mais, de maneira que ela não consiga dar vazão às suas ideias, não consiga conquistar os seus direitos. Então aqui ele está fazendo uma crítica aos advogados, né, que em vez de trabalharem pela justiça, né, pelo menos alguns, não todos aqui, né, trabalham pela injustiça. Ele também critica os políticos, diz Owen: nem a meros líderes políticos ou seus partidários, pois estão envergonhados com os atropellos do partido, que enganam seus julgamentos e muitas vezes os constrangem a sacrificar o verdadeiro bem-estar da comunidade e de si mesmos, a um aparente, mas equivocado interesse próprio. Então, Owen está falando que os políticos, né, no lugar de trabalhar pelo interesse do povo, né, eles acabam trabalhando pelo seu próprio interesse. Né. Há alguma conexão com a realidade contemporânea, não é mera coincidência. Owen também diz que não acredita em salvadores da pátria, diz ele, nem aos chamados heróis conquistadores ou a seus seguidores. Então ele não acha que vai aparecer uma pessoa, né, um cara sozinho ali, que vai resolver todos os problemas, que vai chegar: agora vamos implantar uma reforma educacional. Então ele não acredita nesse personagem individual. Também ele não acredita em quem vive de aparência, diz ele, nem ainda para os elegantes ou esplêndidos em sua aparência, pois esses são desde a infância treinados para enganar e ser enganados, aceitar sombras para substâncias e viver uma vida de falta de sinceridade e consequente descontentamento e miséria. Então isso aqui pode ser uma crítica para a nobreza, né? A nobreza que vivia só de aparência, a nobreza que estava em decadência, aqueles que não se adaptaram aos novos tempos,
não passaram a produzir de acordo com o novo sistema econômico, né, estavam perdendo as suas propriedades, perdendo a sua vida de luxo, né, vivendo somente com o que restava, com a sua herança, e não produzindo. Owen também dizia não acreditar no apoio de religiosos. Menos ainda devem ser submetidos exclusivamente aos expositores defensores oficiais dos vários sistemas religiosos opostos em todo o mundo. Uma coisa também desanimadora, né? O Owen está falando que não acredita que os empresários vão apoiar seu projeto, né? Nem que os advogados vão apoiar, nem que os religiosos vão apoiar, nem que a nobreza vai apoiar. Então, assim, quem que vai apoiar esse projeto? Então, Owen descarta o apoio de praticamente todos, diz ele. Esses princípios, portanto, e os sistemas práticos que eles recomendam não devem ser submetidos ao julgamento daqueles que foram treinados e continuam em nenhuma dessas infelizes combinações de circunstâncias. O Owen só confia no apoio das pessoas racionais e conscientes, independente de classe, diz ele, mas eles devem ser submetidos à investigação e decisão desapaixonada e paciente daqueles indivíduos de todas as categorias, classes e denominações da sociedade que se tornaram em algum grau conscientes dos erros em que existem. Então, ao mesmo tempo que ele critica todas as classes, né, todos os segmentos da sociedade, ele também diz que em cada um desses segmentos existem pessoas, né, para as quais podem apoiar esse projeto. Então aqui ele está acreditando no apoio de um conjunto de indivíduos que está distribuído em diferentes segmentos da sociedade. Indivíduos racionais. E aí o Owen ele anuncia o assunto do seu quarto ensaio. Após expor as dificuldades de aceitação do seu projeto, ele fala: enquanto isso, continuaremos a declarar, em um quarto ensaio, quais melhorias o estado atual da população britânica é suscetível na prática. Então, este foi o terceiro ensaio do Robert Owen, da sua coletânea Uma Nova Visão da Sociedade, que tem tradução disponível em português, tradução em sua segunda edição revista e corrigida, disponível no Clube de Autores na Amazon, nos formatos digital e impresso. Obrigado por ter assistido a essa aula, por ter comparecido a todos os episódios. Eu convido você a assistir às aulas do quarto ensaio, para concluir o curso. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e faça comentários. Obrigado.